para mim e para o seu coração. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. E o versículo 46. Marcos, capítulo 10, e o versículo 46. E nos diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram, e o chamaram do céu, e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E ele lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Meus irmãos, nós estamos aqui se deparando com uma passagem de um cego de Jericó. Esse texto ele nos traz fé e confiança. O cego de Jericó, ele vivia ali naquela cidade, à beira do caminho. Então todos que passavam por aquele local não tinha como passar pelo cego e não ver. Só que além dele ser cego, ele vivia mendigando. Então imagina o desprezo que era com essa pessoa. Às vezes poderia sim passar alguém que se compadecesse pela vida dele, dar uma esmola, dar um algo de comer. Mas nós sabemos, principalmente nos dias de hoje que nós vivemos, que é tão difícil isso acontecer. As pessoas passam e olham para aquela pessoa como se ela não fosse um ser humano, como se ela não fosse ninguém, pela situação que ela estava vivendo. Só que naquele dia, o cego ali na beira do caminho, ele ouviu uma multidão fazendo barulho. E quando ele ouviu essa multidão, ele ouviu alguém dizer que quem estava passando? Jesus vinha passando. E Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando eu li esse versículo, junto do caminho mendigando, e se a gente trazer para os nossos dias de hoje, às vezes a gente achando que estamos no caminho, mas quando a gente vamos perceber, a gente estamos à beira do caminho. A gente não está no caminho. A gente só acha. Se você olhar daqui para lá, você vai ver que aqui tem duas linhas. Se falar para você, anda aqui nessa linha reta, você vai sair daqui nessa linha reta. Se falar para você, sai da linha, você vai sair da linha, você vai estar na beira. E às vezes é tão difícil para nós entender quando estamos fora do caminho. Porque esse cego, ele não imaginava nunca que naquele dia quem ia passar por ele era Jesus de Nazaré. Só que quando o cego, o Bartimeu, ele começou a gritar,
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que a multidão fez? A multidão começou a repreender. Fica quieto, para de gritar. Às vezes pode ter soldado, você está louco? Fica quieto, ele não vai te ver. Mas ele estava enganado. Porque quem vinha passando por aquele caminho era Jesus de Nazaré. E aquele cego, quando ele ouviu Jesus de Nazaré, ele não se conteve, ele teve fé. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tinha certeza que se Jesus ouvisse ele ia alcançar sua vez. E quando eu estava lendo, que eu vi o Senhor, ele parou e disse: e muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o 49 diz: e Jesus parou. Quem parou foi Jesus. Sabe o que a multidão teve que fazer? A multidão ela teve que parar. A multidão não tinha como falar naquele momento: Jesus, por que você parou? Está vendo que é o cego? Está aí me ligando? Vamos, mestre, vamos embora. Jesus parou. Jesus olhou para aquela mesma multidão que estava repreendendo ele e disse: e Jesus falando disse: e o chamasse. E chamaram o cego. Quem o chamou? A própria multidão. Jesus falou: chama ele, traz ele aqui para mim. Traz ele aqui para mim. Só que as pessoas estavam fazendo o que com ele? Repreendendo. Cala sua boca, fica quieto. Ele não vai te ouvir. Só que Jesus falou para eles: tragam ele até aqui. Naquele momento eu tenho certeza que a multidão ali ficou. Claro que a multidão que já vinha acompanhando Jesus, alguns já tinham visto Jesus fazendo algumas maravilhas. Mas naquele momento, eu creio que hoje, nos dias de hoje, nós vamos ficar paralisados, olhando para o que vai acontecer. Por que Jesus está mandando chamar o céu? E ele veio. E ele dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aqueles que foram até ali, chegaram até ele, eu creio, no meu pensamento, que foi alguém que tem coração, que tem sentimento, que chegou ali e falou: vem, levanta, tem bom ânimo, o mestre te chama, vem, levanta, vem. E às vezes a gente deixamos de dar uma palavra amiga. Você sabe que aquela pessoa que está ali está necessitando apenas de um convite seu para vir à igreja, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de resgate. Vamos lá, que Jesus está te esperando. Vamos lá, que Jesus quer te ver. E eles buscaram ele, e o interessante é que eles disseram: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Eles não falaram assim: levanta aí, não está vendo que está te chamando, não. A palavra saiu: tem bom ânimo, ele te chama. Ele te chama nessa noite. Eu não sei o que você tem pedido, eu não sei o que você entrou aqui hoje pedindo a Deus, mas a mensagem de hoje está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele teve misericórdia da minha vida. Quantas vezes eu jogava lá na beira do caminho, Moisés? Na beira. Eu estava igual esse cego, na beira do caminho. Eu não estava no caminho, eu estava na beira, jogado, sem desejo de tipo de vida, achando que tudo que eu estava vivendo era maravilha. Porque ali fora, o inimigo ele mostra que tudo que tem lá é bom. Você quer correr atrás de tudo que você acha que vai te fazer feliz, mas é uma enganação tão grande, porque quando a gente está fora do caminho, a gente sente um vazio tão grande. A gente passa em frente à casa do Senhor, e vê os irmãos louvando, e vê os irmãos certificando,
Outra vez eu parei na porta da igreja, fiquei ouvindo louvor, e os irmãos fazendo vir com ânimo, não vem, entra, não vem, e eu fazia assim, ó. Depois, outro dia eu venho, e eu saía com o meu carro andando, às vezes as lágrimas rolavam, porque eu já conhecia, eu sabia que eu estava fora do caminho. E no versículo 50 diz: e ele levantando de si a sua, e ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aquela capa representava para ele uma condição de mendigo. Todos aqueles que passavam por essa cidade era algo comum você ver eles com uma capa. Era comum. Só que quando falaram para ele, tem bom ânimo, que ele te chama, ele lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com ele. Meus irmãos, quando ele joga aquela capa, Bartimeu ele demonstra a sua fé. Bartimeu ele demonstra assim, o mestre está me chamando. Eu tenho certeza que algo vai acontecer diferente na minha vida. Eu tenho certeza que o mestre não está me chamando em vão, porque senão ele ia continuar com a capa dele. Ele ia pegar a capa dele, ia se levantar, ia até o mestre, ia chegar lá, parar na frente de Jesus, mas ele não ia tirar a sua capa, ele não ia jogar aquela notícia fora. Mas quando o mestre chama, a primeira coisa que ele faz é catar aquela capa e lançar fora. Essa capa representa para nós hoje um fardo, representa aquilo que nós vivemos aí fora, achando que está bom, e você está carregando um fardo, uma capa que não é sua, uma capa que te traz tristeza, uma capa que te traz desânimo, uma capa que te traz que você não tem a força para você entrar na casa do Senhor e vir adorar o seu santo nome. E às vezes é necessário a gente pegar essa capa e lançar fora. São palavras de alguém que estava mendigando, alguém que era cego. Ele lançou a capa fora e foi ter com o mestre. Mas ele foi ter com o mestre porque ele tinha certeza que ele estava de frente com o nosso Jesus. Ele tinha certeza que a vitória dele ia ser alcançada naquele momento. E Jesus falando disse: que queres que eu te faça? Que pergunta maravilhosa. O que queres que ele te faça hoje, nessa noite? O que você veio pedindo para Deus nessa noite? A pergunta vem dele para os nossos corações: o que queres que eu te faça? Ele não está falando assim: você quer o quê? Você quer dinheiro? Você quer carro? Você quer casa? O que você quer? Ele só pergunta assim: o que queres que eu te faça? Ele poderia falar: Senhor, eu não tenho comida. Senhor, eu vivo aqui mendigando. Mas olha a resposta. E o cego lhe diz: mestre, que eu tenha vista. Olha que fé linda, meus irmãos. Ele estava pedindo para o mestre, ele tinha certeza do que ele estava pedindo. Ele tinha certeza que o Senhor iria colocar a mão sobre ele e ele ia voltar a ver, porque senão ele não ia ter essa coragem de falar assim: que eu veja. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quando Jesus encontrou ele, ele estava onde? À beira do caminho. Mas quando ele recebeu a sua vitória e seguiu a Jesus pelo caminho, naquele momento que o Senhor ele virou para ele: a tua fé te salvou, que a sua vista seja recuperada. Naquele momento ele não saiu e não foi embora e falou: agora eu já estou enxergando, agora eu não preciso mais de Jesus, agora eu vou para o meu caminho, agora eu vou ver meus parentes, agora eu
amigo? Não. Sabe o que ele fez? Ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele acompanhou aquela multidão que estava seguindo Jesus e seguiu Jesus pelo caminho. A palavra de hoje para os nossos corações é que não saímos do caminho. É que nós não deixamos de andar no caminho para ficar à beira do caminho. Porque se nós estivermos à beira do caminho, às vezes nós não podemos ver Jesus passar. Será que vai dar tempo de fazer igual o cego Bartimeu fez, clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Será que eu ou você vai ter esse tempo? Será que vai dar tempo de nós, se nós não estivermos no caminho? Porque é muito fácil a gente pedir, Senhor me dá, Senhor eu quero, Senhor me dá. Só que na hora que a bênção chega, na hora que o Senhor te entrega a sua bênção, sabe o que você faz? Sabe o que eu faço? Eu escolho o dia que eu vim no culto. Hoje eu não vou. Minha mesa está farta. O meu carro está na garagem. Eu estou na minha casa. Eu estou com roupa boa. Está tudo bem. Mas para esse tudo bem acontecer, teve que o nosso Jesus deliberar minha bênção para mim, para você, para a sua casa, para o seu lar. Então nós não podemos nesse momento deixar de servir o nosso Jesus para viver esse caminho. Essa atitude do cego Bartimeu de seguir Jesus, ele simboliza o abandono das limitações, abandonar as aparências, deixar de lado as máscaras e revelar a sua verdadeira identidade, a sua intenção. A intenção dele naquele momento foi assim: eu vou seguir Jesus, eu não quero mais saber o que vai acontecer da agora em diante. Eu vou seguir Jesus, para onde ele for eu vou com ele, eu vou andar com ele, eu quero estar com ele. Ele me tirou da beira do caminho, ele me deu a minha missão de volta. E foi assim que Jesus fez com a minha vida, foi assim que Jesus fez com a sua vida. Porque quando a gente estamos agora, a gente estamos cegos, a gente não conseguimos enxergar nada. Quando eu fui parar dentro da prisão a primeira vez, para mim aquilo ali tinha sido um cúmulo. Quando a minha mãe entrou lá dentro para me ver, eu falei para ela: mãe, eu nunca mais passo por isso na minha vida. Mãe, o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo aqui dentro, mãe? Ela não tem noção do que é isso. Mas quando eu ganhei a minha liberdade, que eu cheguei aqui fora, eu ainda estava cego. Porque eu fui fazer as mesmas práticas. Eu fui praticar os mesmos erros, sabendo que lá dentro eu tinha passado fome, sabendo que lá dentro eu estava sentindo saudade, sabendo que lá dentro eu lembrava de tudo que tinha aqui dentro da casa do Senhor. Porque eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu deixei de seguir o caminho para viver na beira do caminho, e deu tudo errado na minha vida. Só que eu ainda estava cego, e eu fui a segunda vez, e eu fui a terceira vez, e eu fui a quarta vez. E a quarta vez ela doeu. A quarta vez ela doeu, porque eu não vi a minha filha nascer por causa desse episódio que aconteceu na minha vida. E aquilo doeu meu coração. Só que quando eu saí lá, mesmo passando por tudo isso, eu ainda continuava na beira do caminho. Eu não queria seguir Jesus. Sendo filho de crente, sendo filho de pastor, conhecedor da verdade, mas eu queria estar na beira do caminho, eu não queria seguir o caminho. Só que um dia eu falei: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Pai. Sozinho eu não vou conseguir, Senhor. Sozinho nunca mais eu vou sair dessa vida. O inimigo me mostra que tudo aqui fora é bom, que tudo aqui fora me faz feliz. Então eu não ia conseguir entrar no caminho. Só que eu clamei ao Senhor. E quando eu resolvi levantar as minhas mãos ao céu mais uma vez e falar: Pai, eu
Eu te quero de volta na minha vida. Pai, eu quero te seguir no caminho certo, Pai. Não importa o que eu fiz, não importa o que eu fiz, me perdoa, Pai, me coloque no caminho novamente. E foi assim que Deus fez na minha vida. Ele me entregou a minha visão. Ele me mostrou que tudo que eu via lá fora era enganoso. Que toda aquela luxúria que eu achava que eu tinha lá fora, tudo aquilo era enganoso. E hoje, para a glória do Senhor, eu estou no caminho. Não deixe de estar aqui. Não deixe de servir a Jesus. As pessoas têm mania de dizer que ser crente é difícil. Eu não posso dizer isso. Eu não tenho como dizer isso. É difícil ser crente. Mas eu ser crente, eu vou parar de beber, eu vou parar disso, eu vou parar daquilo, eu vou parar daquilo. É fato. Para mim, ficar sem fumar um negocinho que eles não sabem, era a pior coisa que poderia acontecer na minha vida. Era costume meu. Não era bebida, não gostava de bebida, mas não gostava de fumar. Mas no dia que eu levantei a minha mão ao céu, que eu cheguei na minha casa, eu já me fumei. Só que 2 dias depois, a mão suava e eu bebia. E a minha esposa sabe, ela falou assim para mim: você não pode parar de uma vez. Você fuma isso há quantas décadas? Você não pode parar. E eu peguei. E eu tomei o coisa. E eu fui lá para fora. Só que na hora que eu acendi, me bateu uma tristeza tão grande no meu coração. Me bateu um arrependimento tão grande no meu coração. E eu corri para dentro do banheiro, abaixei a tampa da privada e comecei a orar e falei: Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Se o Senhor não tirar esse desejo, essa vontade de eu fumar, eu não vou conseguir estar na sua casa. E se eu amanhecer a quinta-feira, Senhor, por vontade de usar isso, eu não vou para a sua casa. Eu não vou para dentro da igreja fazendo tudo errado. Ou eu fico na igreja ou eu fico no mundo. E para a glória do Senhor, quando a quinta-feira amanheceu, nunca mais na minha vida eu senti desejo. Hoje eu posso estar em qualquer rua e sentir o cheiro e falar: tem alguém fumando aqui, ó. Mas acabou a lei, acabou aquele negócio de falar assim: eu vou encostar aqui para nós fumar junto. Mas porque eu clamei: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tira de mim essa vontade, tira de mim esse desejo, porque a nossa carne é fraca. Se a gente não clamar com fervor, a gente não consegue. Eu tenho tantos amigos aí fora, tantos amigos que é do Cristo, e eles olham para mim e falam: como você conseguiu? Como você consegue? Eu falei: porque a força está dentro de você. A força está dentro de você. Eu fui ministrar esse dia dentro da casa de recuperação e cheguei lá dentro, aqueles rapazes tudo lá. Eu falei para eles assim: tem uma maconha aqui? Aí ele falou: que isso, pastor? Tem não? Eu disse: não tem. Ele falou: não. Eu falei: um craquinho tem, né? Não, pastor, aqui não tem isso não. Poxa, não tem. E eles tudo olhando para a minha casa. Eu falei: não, uma pinguzinha tem? Tem aí, tem? Não, pastor, aqui não tem essas coisas não, pastor. Não tem. Ele falou: não, mas então o que vocês estão fazendo aqui dentro? Que recuperação vocês estão tendo aqui dentro? Porque no portão da fora você vai passar na rua da riqueza, você vai passar na frente do lar, lá tem. Aí é onde você tem que ser forte. Aí é onde você passar e falar: eu sei que aqui tem, mas aqui eu não vou. Eu sei que aqui 4 metros, mas aqui eu não entro. Eu sei que aqui tem um raio, mas eu não vou no caminho ruim. Eu vou no caminho bom. E hoje eu passo lá na rua, aonde eu vivia lá, aonde eu dominava aquele pedaço. Mas eu chego lá hoje, com a minha Bíblia na mão. Eu chego lá hoje, de terno e gravata, e eu desço lá. E quando eles me veem, eles falam assim: paizão, é você mesmo, paizão? Eu falo: é, filho. Que dia vocês vão lá na igreja? Qualquer dia desse nós vai. Eu falei: qualquer dia desse não.
irmão fazia o baile funk, promovia o baile funk, e nós postávamos, igual nós posta o culto que vai ter, eu também postava baile funk, de tal sítio, assim, sabe o que acontecia? Vocês tudo iam para lá. E se eu falar assim para vocês agora, eu estou com o sítio ali lá, vai vir eles empurrando, eles ensinando, eles se pegando, vocês vai ou não vai? Ah, vai. Aí nós vai ser obrigado a ir, né? Eu falei, por que eu estou convidando o pai da igreja e você está falando que não vai? Então o convite nós temos que fazer. Eu não estou falando para eles assim, ó, vai para a igreja, você quer isso, conhecedor? Só que eu falo assim, ó, vamos lá só ouvir a palavra. Agora, se chegar aqui e você sentir algo diferente no seu coração, aí é uma particulação com o nosso Jesus. É o nosso Deus que está dando um encontro com você. É o nosso Deus que Ele quer fazer com que você tire a capa do peso, a capa do desânimo, a capa que te faz você se sentir um nada. E eu posso dizer para você que tudo que a gente procura lá fora, o nosso Deus Ele tem o melhor. A pessoa que era vaidosa, que andava com dinheiro no bolso à vontade, o Senhor levou para reciclagem. Sabe quando que eu ia entrar dentro do shopping com uma roupa suja? Sabe quando que eu ia entrar dentro do local com furo na camisa? Nunca na minha vida. Só que hoje eu vejo com o meu carro de reciclagem, todo sujo de bota, entro lá dentro do shopping, eu quero que me remete, por favor. As pessoas olham para você, não importa, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei de onde Ele me tirou, eu sei de onde Ele me resgatou. Só que as pessoas vão querer te colocar para baixo, as pessoas vão querer te diminuir, as pessoas olham lá e falam, o Deus ficou doido, o Deus agora abre saquinho na rua, pegando reciclagem. O cara que ganhava 6 mil por semana, hoje está abrindo saquinho na rua e pegando reciclagem. Mas me pergunto o que eu fiz com aquele dinheiro sujo? O que eu fiz com aquilo? Nada. Eu não fiz nada. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho uma esposa formada pelo trabalho da reciclagem. Uma esposa que hoje é uma advogada. O Senhor nos presenteando a cada dia com coisas melhores. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é testemunho vivo, coisa que eu vivi. Não é uma história que eu peguei um livro e estou trazendo para vocês. Não. Existe um Jesus que Ele deu a minha vida por mim e por você. Ele deu a vida dele para que nós pudéssemos proclamar o seu santo nome. E esse louvor ele diz assim: enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao teu clamor. A multidão vem proclamar, se quer colher, dizia, mas eles vêm a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó Filho de Davi, agora Senhor, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi,
alguém no nosso meio que quer se reconciliar, ou que quer aceitar esse Jesus, que quer deixar de estar à beira do caminho e seguir o nosso mestre? Eu tenho certeza que você não irá se arrepender. A força que te dá é Deus. Ele pergunta para você hoje: você quer hoje? Se não for hoje, que o nosso Senhor te conceda mais uma oportunidade e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Eu quero chamar aqui agora as pessoas que vieram para nós apresentarmos os pequeninos. Podem vir aqui à frente, por favor. Vem aqui. Nós temos Kelvin, a Lívia e a Maite. Ó, nós tínhamos 3 certificados, só que 2 pequeninos e 1 de menina. Então nós vamos estar entregando 1 de menina e 1 de menino. E assim que chegar essa semana, nós entregamos tudo. Bom? A mãe do Ricardo, você. A mãe da Lívia, você. E a mãe da Maite, a nossa irmã Daí. Como que é o nome? Juscelite, mãe da Lívia. Você é conhecedora do Evangelho? Não? Minha amiga, esse ato que a irmã hoje quer fazer com a sua filha apresentar ao Senhor, a partir de hoje a senhora tem o dever de ensinar a sua filha os caminhos que ela deve andar. Nós devemos apresentar ela para o nosso Senhor Jesus. Se o amanhã ela quiser casar com alguém que é da igreja católica, ela vai ter que passar por um outro processo, porque vocês sabem, vocês conhecem, mas essa atitude da irmã apresentar a Bíblia ao Senhor Jesus, pode ter certeza que Ele está maravilhado com essa sua atitude. Toda vez que a senhora puder, esteja na casa do Senhor. Traga a Bíblia para poder estar aqui, para poder conhecer cada vez mais e mais esse nosso Senhor Jesus. As nossas amigas já servem ao Senhor, então elas sabem o que elas estão fazendo, apresentando os pequeninos ao nosso Senhor Jesus. Então nós sabemos que quem guarda é o Senhor, quem protege é o Senhor, mas quem ensina somos nós, os pais. Correto, igreja? Quem ensina somos nós, os pais. Se nós ensinarmos nossos filhos no caminho que ele deve andar, ele vai aprender. Se nós ensinarmos no caminho todo, ele vai aprender. Então nós iremos, aqui a irmã vai estar lendo o certificado que será entregado, e nós iremos ficar devendo tá bom? Mas pode ter certeza que até domingo vai estar na mão. A mão é. Senhor, novamente, certificado de apresentação. Certificamos que Kelvin e Ana do Nascimento foi apresentado oficialmente a Deus conforme o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 48, Chácara Malvina,
na cidade de Itapecerica da Serra, no dia 23 de março de 2025, filho de Guilherme da Silva Nascimento e de Leitina Viana dos Santos. Certificado de apresentação. Certificamos que Lívia Gabriele Souza Cardoso foi apresentada oficialmente a Deus conforme o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Clemente, Setor 48, Chácara Paulina, na cidade de Itapecerica da Serra, no dia 23 de março de 2025, filho de Gidelson Cardoso Santos, de Jusileide Souza Oliveira. Eu vou ler o seu, mas o seu está no nosso grupo. Certificamos que Maite Angeline Santos da Silva foi apresentada oficialmente a Deus conforme o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, na Igreja Assembleia de Deus, Setor 48, Ministério do Clemente, Chácara Paulina, na cidade de Itapecerica da Serra, no dia 23 de março de 2025. Filhos de Daiane Viana Cardoso Santos e do João Batista Silva Neto. Amém? Faz favor. A igreja se coloca de pé, por favor. Você tem bênção na sua mão? Então levante as suas mãos. E você apresente o Miguel, a Lívia e a Maite ao Senhor por eles. Querido Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, meu Pai, neste momento, Senhor, está aqui, meu Pai, neste momento, o Miguel, a Lívia e a Maite, Senhor. Nós estamos aqui, meu Pai, apresentando eles ao Senhor, meu Pai, te pedindo que o Senhor guarda, que o Senhor proteja, que o Senhor a cada dia coloque aos seus anjos, meu Pai, ao redor de cada um deles, Senhor. Que por onde eles passarem, Senhor, eles possam ser, meu Pai querido, luz nos caminhos. Que o Senhor, meu Pai, faça com que eles cresçam e entendam, meu Pai querido, que o Senhor foi quem nos trouxe. Que o Senhor, meu Pai querido, é quem guarda e protege a todo tempo, meu Pai. Somos gratos pelos pais, somos gratos pelas mães, pelas avós, pelas tias, pelos sobrinhos, Senhor, que estarão direcionando eles ao teu caminho, Senhor. Guarda, meu Pai, cada um deles, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Glória.